Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai ver, vou dar uma dica rápida aqui, sobre a questão do uso das fórmulas, né? Porque muitas vezes a gente tem todas as fórmulas na cabeça, né? Aquela situação de memória um pouquinho antes do vestibular, de pegar, olhar o formulário todo, ver fórmula, lembrar, só que na hora chega e não sabe o que tem que fazer com elas, né? Então aqui é mais ou menos trabalhar, como é que eu vou saber, como é que eu vou usar a fórmula, qual fórmula usar, né? Então eu vou trabalhar aqui com vocês com um exemplo. Só antes, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar, divulgar, dar o joinha, certo? E, bem, abaixo na descrição tem uma lista de exercícios aí com essa parte prática, essa prática aí de vocês, certo? Que já vem com o formulário junto para justamente vocês saberem qual fórmula usar em qual questão, né? Mas eu vou usar uma aqui de exemplo, botando na tela aí então. Olha só, certo? Diz o seguinte: em voos horizontais, né, de aeromodelos, o peso do modelo é equilibrado pela força de sustentação do ar para cima, resultante da ação do ar sobre, né, as suas asas. Um aeromodelo preso a um fio voa em um circuito horizontal de 6 metros de raio, executando uma volta completa a cada 4 segundos. Sua velocidade angular, em radianos por segundo, e sua aceleração centrípeta em metros por segundo quadrado, valem respectivamente. Bem, vemos que essa questão pede duas informações, né? E tinha ali até o desenho, né, questão do vestibular da URGS, desenho que eu fiz ali para simplificar, do aeromodelo, certo? Tá ali então o plano, fazer que nem tá ali, ok? Situado a uma distância de 6 metros do centro da circunferência que ele descreve. Certo? Tá, então, pela que a questão está pedindo, né, a primeira coisa é saber que área é essa questão. Bem, como ele fala em movimento, aceleração, já sabemos que é lá da parte da cinemática, ok? Outra coisa que ele pede é aceleração centrípeta, velocidade angular. Isso são coisas lá do movimento circular uniforme. Então, o primeiro ponto é esse, fazer um filtro, né, de qual área eu estou trabalhando aqui. E por esse filtro aí que nós fizemos, pela própria questão, pela própria interpretação da questão, nós sabemos que aqui está tratando de uma questão de MCU, certo? Bem, próximo ponto agora é verificar quais informações a questão está pedindo. Ela pede velocidade angular e aceleração centrípeta, né? Então eu vou ver todas as relações que eu tenho, que eu possa me lembrar, onde essas duas grandezas aparecem, né? Então, olha só, das fórmulas do MCU, ok? Vou fazer aqui, basicamente, vou colocar todas, certo? Usando o MCU de exemplo. Colocando todas aqui, vamos ter o seguinte: temos a velocidade tangencial, sendo 2π raio por período, temos a velocidade angular, sendo 2π por período, temos a velocidade tangencial também em termos de frequência, 2πr vezes a frequência, assim como a velocidade angular também em termos de frequência, 2π vezes a frequência. Temos a relação entre velocidade tangencial e velocidade angular, que é V igual a ômega-r. Temos a aceleração centrípeta, que é V quadrado sobre R, que pode ser escrito em termos de velocidade angular também, ômega ao quadrado vezes R, que pode ter também... Faltou alguma? Não. Aqui as principais, as expressões ali tratando de velocidade, né? Aqui as expressões do MCU em termos de período, em termos de frequência. Poderia escrever também aqui que o período é o inverso da frequência ou vice-versa, que é mais fácil. Frequência inversa do período temos aqui, só que, bem, nós estamos procurando duas informações, velocidade angular e aceleração centrípeta nessa questão. É claro, isso aqui vocês podem fazer em cada área e depois, com o tempo, vocês já vão olhar para a questão e dizer, essa daqui eu já sei que eu tenho que usar essa. Então é questão de prática. Bem, vejamos então. Como a questão pede velocidade angular e aceleração centrípeta, bem, as expressões que não têm isso, de princípio eu posso descartar. Mas bem, vamos ver. Eu tenho aqui essa expressão, tratando de velocidade angular ali.
eu tenho essa aqui também, velocidade angular, eu tenho esta daqui e eu tenho essa daqui. Todas essas expressões trabalham com a velocidade angular, né? Claro, não basta só decorar a fórmula, tem que saber o que significa cada uma das letrinhas, né, pessoal? Então, tem que ter esse cuidado. Bem, vendo aqui, essas são as expressões. Bem, o que eu vou ver? Eu vou ver na questão qual é outras informações que ela dá, que a questão dá. Ela tem que dar alguma informação. Ela não pode pedir, me dá a velocidade angular sem te dar nenhuma informação. Ela dá duas informações. Ela dá o raio da circunferência, que é de 6 metros, e ele diz que a volta é completa em 4 segundos. Bem, se esse é o tempo para completar uma volta, então é o nosso período. Olha só, eu tenho período e eu tenho raio. Se eu for pensar na velocidade angular, né, vamos ver essa expressão aqui primeiro. 2π é um valor, é um número, só que eu não tenho a frequência na questão. Eu poderia encontrar ela? Poderia, usando essa, só que é mais trabalho. Então, a princípio, eu posso descartar. Isso aqui não vai me servir. Não vai me servir. Aceleração centrípeta, onde em termos de velocidade angular, bem, isso aqui eu posso usar depois. Por quê? Porque eu não tenho, eu tenho que achar este valor aqui e este. Né? Tem duas variáveis que eu quero achar nessa fórmula. Essa aqui, eu não tenho a velocidade tangencial. Poderia calcular? Poderia calcular. Né? Eu tenho ali raio e período, o 2π, acho esse cara, venho para cá e encontro a velocidade angular. Só que eu quero fazer da forma mais fácil possível. Então, vamos pegar só a forma que vai ter justamente o que eu quero. E olha, tenho essa aqui, ômega igual a 2π sobre t. Né? Então, eu posso utilizar essa expressão. Ômega igual a 2π, que é o número, divididos por t, que é o período. Por quê? Porque eu tenho o período já. Né? A própria questão me deu. Certo? Então, achou a velocidade angular. Vou pensar nessa expressão aqui primeiro. Se eu vejo que falta coisa, eu vou atrás de mais informação. Só que o intuito dessa aula aqui é o mais básico, ele só é entender como é que funciona, né? Eu lembrar de todas as fórmulas e saber quando eu vou usar. Bem, eu vou usar quando eu tiver coisa que eu preciso achar nela. E quando eu tiver informações dela também. Certo? Então, aqui, vamos ter o seguinte. O período é dado na própria questão, que é os 4 segundos. Não fala em período, mas ele fala o tempo para completar uma volta. Então, aqui, ômega vai ser 2π sobre 4. Né? E aí que vem uma outra situação que às vezes incomoda, que é a presença desse cara aqui. A presença do π. Né? O que é o π? Π não é uma letra, não é uma grandeza. Π é um número. Né? É um número, 3,14, né? Para a razão entre o diâmetro, entre a circunferência e o diâmetro do círculo. Esse π, quando a questão pede para usar, ele te dá um valor. Né? Mas se vier nas alternativas, vai ter que ter todas as respostas expressas com o π ali explícito. Né? Então, eu vou deixar ele de canto. Como se fosse, não sei, uma notação científica lá da última dica. Então, eu vou botar aqui de canto e resolver o que sobrou aqui, o 2/4. Separo por uma multiplicação. 2 sobre 4 eu posso simplificar, que vai dar 1/2. Né? Ó, ficaria 1/2 vezes π, que é a mesma coisa que π sobre 2. Botar a unidade, radianos por segundo, que é a unidade de aceleração angular. Aceleração angular não, velocidade angular. Então, ok, claro, fez necessário pensar em todas essas fórmulas? Não, mas eu estou fazendo um método geral, né? Muitas vezes vocês vão se deparar com alguma questão que já vão saber, é só botar essa e aquela. Né? Mas o que acontece? Eu vou ver, eu tenho a informação que eu preciso para achar esse cara? Eu tenho, eu preciso calcular ele, achar esse cara? Não, então não penso nele. Preciso? Preciso, então vamos usar. Certo? Por isso que eu não usei velocidade tangencial, porque na questão não vai pedir ela. Eu posso calcular tudo em termos de velocidade angular. Né? Inclusive, para a segunda resposta, que é a aceleração centrípeta, olha só, eu tenho essas duas opções. Só que como eu já tenho velocidade angular, posso descartar essa de cima. Então eu vou ficar com usar essa aqui. Tem a velocidade angular, que
que eu recém encontrei, e eu tenho o raio, que é dado na questão. Aqui eu posso descartar também, essa aqui também descarta, acabo usando duas expressões aí, né? Então, veja só. Agora, aceleração centrípeta. Ômega ao quadrado, ou seja, π sobre 2, que foi o que nós encontramos, eleva ao quadrado. De novo, vai aparecer meio feinho aqui, mas o π também está presente. E o R, que é o raio, dado ali na questão, 6 metros. Né? O que eu falei o que fazer com π? Faz o que dá para fazer com ele e deixa de canto. Ó, π ao quadrado, bem, não tem o que fazer, π ao quadrado, deixa aqui. Desse lado, ó, não estava só o π, tá o sobre 2 também, né? E o 6, vou deixar aqui o 6, e o 2 que está ao quadrado, 4, né? Ó, 2 ao quadrado, né? Quadrado, potência de uma fração, que faz a potência no numerador e denominador. E ao quadrado deixei aqui de canto, o 6 e o 2 resolvi ali, né? 6 está em cima, lembrando do invisível. Então, olha só, 6 por 2 eu posso simplificar. E para aceleração centrípeta, né? Simplifico por 2, dá 3 e 2. Eu vou achar 3 sobre 2, π ao quadrado, como é a aceleração metros por segundo quadrado. Né? Fica essa coisinha meio feia aqui? Fica, certo? Mas não se preocupe, até porque vocês estão vendo nas respostas ali, né? E pelas alternativas temos a letra B neste caso. Tá? Mas aqui foi só um exemplo básico para médio, para mostrar como eu penso em utilizar as fórmulas, né? Porque às vezes não basta eu ter todas elas de cabeça se eu não souber o que cada uma faz e para que serve, a parte da interpretação, né? Então tu vai fazendo basicamente um filtro. Claro, com o tempo, com a prática, esse filtro vai ficando um pouquinho mais, né, apurado, assim, tu lê a questão e já sei que eu não preciso usar isso aqui, porque eu vou pensar em frequência, essa questão não fala disso em nenhum momento, né? Então eu já posso descartar umas 3 fórmulas aqui, expressões. Ah, falou de angular e centrípeta, porque eu tenho que pensar em velocidade tangencial, já descarta também. Então isso aí já vai indo automático, certo, pessoal? Bem, não esqueçam de curtir, de compartilhar, divulgar, se inscrever no canal. Aí embaixo está a lista de exercícios ali, alguns 5 exercícios básicos só para a prática, certo? Quaisquer dúvidas postem aí nos comentários, mandem para as redes sociais, certo? Eu espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos e até a próxima!